Pronto, Gleice. Pronto, eu tenho aquele costume de deixar o meu vídeo desligado, né? E falei e vocês estavam só escutando, agora vocês estão me visualizando, né? Então, vamos iniciar com a nossa oração, né? Dessa primeira noite da formação para leitores. Queria já, desde o início, agradecer a participação de 156 participantes aqui conosco, dizer para vocês que é uma gratidão para todos nós estarmos aqui para aprender um pouquinho mais sobre a liturgia, nunca é demais formação, né? E também pedir para que o Lima, por favor, deixe os que vão fazer a oração com o microfone desligado para ajudar, tá? Vamos lá, vamos iniciar. Pode passar. Como bom cristão que nós somos, vamos iniciar o nosso encontro traçando sobre nós o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Próximo slide. Invoquemos o Espírito Santo para que Deus, que sempre nos acolhe em seu amor e em sua bondade, nos ajude a crescer na fé, para que nossos pensamentos, sentimentos e ações sejam semelhantes aos pensamentos e sentimentos. Leite, acho que desligou teu microfone. Invoquemos o Espírito Santo para que Deus, que sempre nos acolhe em seu amor e em sua bondade, nos ajude a crescer na fé, para que nossos pensamentos, sentimentos e ações sejam semelhantes aos pensamentos, sentimentos e ações de Jesus. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós, seus feitos, proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai. Tem que ter um código aí, tem o menino dele tem que vir aqui para lançar o chip dele. Vamos para mais uma vez momento de oração para que o anfitrião ele possa colocar todo mundo no mundo. Já está. Pode ligar o teu, Gleice, e quem está falando, os leitores. Vamos dar sequência agora. Vou repetir, tá? Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor. Fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Amém. Agora vamos preparar o nosso coração para ouvir a leitura bíblica
Romanos 12, de 3 a 8. Já está no slide, vamos só acompanhar. Irmã? Em virtude da graça que me foi concedida, eu peço a todos e a cada um de vós que não tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que convém, mas uma justa estima ditada pela sabedoria, de acordo com a medida da fé que Deus dispensou a cada um. Pois assim como um corpo temos muitos membros, os membros não têm dado a mesma função de modo análogo. Nós somos muitos e formamos um só corpo em Cristo, sendo membros um dos outros. Tendo, porém, dons diferentes, segundo a graça que nos foi dada, aquele que tem o dom da profecia, que o exerça segundo a proporção da nossa fé. Aquele que tem o dom serviço, o exerça servindo. Quem o do ensino, ensinando. Quem o da exortação, exortando. Aquele que distribui seus bens, que o faça com simplicidade. Aquele que preside com diligência. Aquele que exerce misericórdia com alegria. Vamos passar agora para o outro ponto, que é um pouquinho da nossa reflexão em cima das leituras bíblicas. Vamos acompanhar. Dons espirituais e talentos apresentam semelhanças e diferenças. Tratam-se ambos de dádivas divinas que devem ser usados a favor do outro e não em propósitos egoístas. Entretanto, o que acontece comumente é que as pessoas desenvolvem seus talentos direcionando eles à profissão ou hobby. Já os dons espirituais foram dados pelo Espírito Santo a serviço da edificação da Igreja de Cristo. Os talentos resultam de genética. Dons espirituais resultam do poder do Espírito Santo. Cristãos possuem dons espirituais, enquanto qualquer pessoa, tanto cristã ou não, possui talentos. Nas coisas de Deus, em nosso relacionamento com o Senhor, ou em tudo o que diz respeito à fé, à crença nas verdades religiosas, devo procurar o Espírito de Jesus. Ele sabe tudo e tem condições para me orientar. Certamente vai me levar até Deus e até os outros meus irmãos. Que minha boca proclame o louvor do Senhor, que todo ser vivo bendiga seu santo nome, agora e sempre. O Senhor é bom para conosco. Convidamos, portanto, toda a terra para louvá-lo e agradecer-lhe por tudo aquilo que ele tem feito por nós. Louvemos, então, a Deus em resposta à sua palavra com o Salmo 127. Felizes os amigos do Senhor. Tu poderás ser um deles, se andares nos seus caminhos. Tuas mãos terão que trabalhar. Mão, não estou conseguindo ler aqui, desculpem, deixa eu só arrastar aqui para cima, pronto. Mas esse trabalho te dará o sustento e ainda felicidade e bem-estar. Tua esposa será a companheira que contigo criará o teu lar. Teus filhos, fruto do teu amor, farão a alegria da tua mesa.
É assim que serão abençoados os amigos do Senhor. Assim também ele te abençoe e te faça participar na prosperidade do seu povo ao longo de toda a tua vida. E na tua velhice possas ver os filhos dos teus filhos. E assim que o Senhor dará a todos nós a sua paz. Sua paz. Vamos concluir este momento da nossa oração, elevando a Deus esta pequena oração. Dentro dessa oração, vamos colocando também as nossas que vocês gostariam de elevar a Deus, rezando junto, com o microfone desligado. Vamos juntos, junto com a Iramar. Oremos. Deus do universo, fonte de todo bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem, então chegamos ao término da nossa oração. Senhor, escuta a nossa voz, né? Pedimos ao Senhor neste momento que acolha as nossas orações, as nossas intenções. Agora nós queremos fazer um canto de acolhida para todos esses 189, né, que estão aqui conosco participando deste momento de formação. É um momento de alegria, é um momento de gratidão a Deus, né? Então, vamos acolher vocês todos com um canto. Bora lá, Lima? Vamos tentar aqui. Vamos lá. O canto fala de aperto de mão, fala de abraço, e a gente dá um aperto de mão e um abraço virtual, né? Isso. Sintam-se acolhidos. Só porque você veio, é festa no céu, é festa aqui. Só porque você veio, é festa no céu, é festa aqui. Deixa eu pegar meu vídeo, para a gente continuar o canto. Com um aperto de mão, um abraço apertado, um sorriso bem largo, vamos louvar a Deus que está bem aqui, que está ao seu lado. Só porque você veio, é festa no céu, é festa aqui. Só porque você veio, é festa no céu, é festa aqui. Na terra, com um aperto de mão, um abraço apertado, um sorriso bem largo, vamos louvar a Deus que está bem aqui, que está ao seu lado. Muito bem, povo de Deus, muito amado por Deus, né? Por Nossa Senhora, por São José, sejam bem-vindos novamente ao nosso primeiro encontro de formação para leitores da Diocese de Macapá. Sintam-se acolhidos, né? Bem-vindos. Então, agora nós iremos fazer a apresentação. Vocês precisam conhecer um pouquinho do rosto dessa equipe diocesana, para que vocês conheçam quem são essas pessoas, né, que durante esse tempo se prepararam, né, gastaram um pouquinho do seu tempo, da sua disponibilidade, da sua inteligência, para que este momento acontecesse. Então, vamos apresentar esse grupo? Então, quem for da equipe diocesana, por favor, abra o vídeo, né, para mostrar o nosso rosto. E aí cada um poderá fazer a sua apresentação de forma espontânea, tá bom? Então, eu vou começar logo por mim, que estou falando. Eu sou o Gleidson,
eu estou na equipe diocesana de liturgia, mas eu participo lá na igreja do Zerão, na paróquia Jesus Bom Samaritano, e me chamaram para esta missão para ajudar o Elvis. O Elvis não está presente aqui, não pôde estar presente, né? Está a trabalho, ele é o coordenador da equipe, e eu sou o ajudante dele, diz que é o vice, né? Então, estou aqui para ajudar, para somar, para fazer com que as coisas caminhem um pouquinho, né? Eu sou o Lima, o rapaz do violão aí, né? Arranhando o violão. Eu sou aqui da paróquia Pia Marta, da comunidade Santa Maria e São João Evangelista, que fica aqui no Cabralzinho. Eu trabalho com a liturgia aqui, dízimo, ajudo no dízimo, ajudo nos demais serviços da nossa paróquia aqui. Mas, basicamente, minha função aqui é trabalhar com a liturgia. Eterno casal diocesano. Oi? E estamos aí na missão. Eterno casal diocesano, um abraço, parceiro, muito bom te ver. Ah, sim. Nós tivemos uma passagem pelo SCC como casal diocesano, muito aprendizado, e agora estamos aqui na equipe de liturgia diocesano, tocando umas mudinhas de vez em quando precisa. Então, antes de me apresentar, eu queria dizer, o Gleidson e Lima, que tem muitas pessoas dizendo que não está ouvindo, que não tem som. Não sei como se pode resolver esse probleminha. Combinado? Então, eu sou irmã Domingas, sou das Irmãs Carmelitas de Santa Teresa e sou natural de Minas, estou aqui em Macapá há quase 2 anos e também estou aqui para somar nesse grupo, né, aquilo que tem necessidade, nós estamos aí para essa grande missão de evangelizar. Então, sejam todos bem-vindos a esses 4 dias que teremos juntos. É a nossa mãezona espiritual. Posso eu? Bom, eu me chamo Oswaldina, né? Todos me conhecem como Dina. Faço parte da paróquia Nossa Senhora do Brasil, de Porto Grande, né? E fui convidada junto com a Iramar para fazer parte da equipe diocesana. Estou aqui para contribuir, faço parte também da pastoral da criança e da pastoral do idoso. E aqui ajudo na equipe de liturgia. Boa noite, amados irmãos, paz e bem. Eu sou Iramar, participo da Igreja Nossa Senhora do Brasil Aparecida, no município de Porto Grande. Ajudo na liturgia, sou catequista e também faço parte da Pastoral do Dízimo e estou aqui para ajudar a somar nesta missão. Mais alguém da equipe que esteja presente aqui? A Orlene? Quem mais? Nós temos o Raul, né? Se vocês não conhecem, ele, infelizmente, eu acho que não pôde estar aqui. Ele é o nosso secretário, né? Tem a Ana também, lá de Mazagão. Acredito que ela não pôde também estar aqui, mas também forma essa nossa equipe, né? Então, é um grupinho, assim, um pouquinho grande, que está tentando alavancar o serviço na nossa diocese, no que diz respeito à liturgia diocesana, né? Então, essa é a oportunidade que a gente teve de se apresentar um pouquinho, mostrar quem somos, né? Porque lá naquele formulário que vocês preencheram, nós fizemos uma última pergunta, dizendo assim: vocês gostariam que a equipe diocesana fosse fazer uma visita na paróquia de vocês, combinando com o vosso pároco? E aí a gente já teve a resposta, né? Mas essa é a equipe diocesana, tá? Nós somos perfeitos, tá? Mas estamos a caminho.
quando chegar lá na casa do Pai. Então, vamos nos acolher, então, equipe, para ver. E depois a gente vai ver essa questão do áudio, né? Gleidson. Seja bem-vindo, Lelê. Seja bem-vindo, Lalá. Seja bem-vindo, Lelê. Seja bem-vindo, Lalá. Paz e amor para você que veio participar. Paz e amor para você que veio participar. Muito bem. Agora nós vamos acolher, agradecemos, né, a equipe toda que já se apresentou, vamos acolher o nosso palestrante, né? O que seria dessa noite sem o nosso palestrante? Eu já estava já tremendo aqui na base. Então, tem a Orlene, a Orlene chegou. Orlene, te apresenta, minha irmã. Ela faz parte também da equipe. Orlene, você está ouvindo? Então, vamos lá, que a hora está passando. Então, vamos acolher o nosso palestrante, o padre Gerson, que com toda a sua generosidade, né, disponibilidade, dentro do possível, tirou um pouquinho do tempo dele para estar aqui conosco, para falar um pouquinho de liturgia, só que focando no tema sobre o leitor, né, dentro da nossa liturgia. Orlene, você quer falar? Oi, boa noite. É que eu estava sem áudio. Mostra seu rosto. Por favor, o pessoal quer lhe ver. Orlene, vamos lá. Oi. Pronto! Ei, quem é que entrou? Entrar. É porque não estava conseguindo entrar, Cadê entendeu? Orlene? É você, né? Sim, sou eu mesma. Pronto. Ela está se apresentando, pessoal. Faz parte da equipe. Da equipe Liturgia Diocesana daí. Faço parte da equipe maravilhosa. Estou aprendendo muito com vocês. Graças a Deus. E a gente contigo. Olha, até o gato passou atrás. Então, valeu, tá? Essa faz parte da equipe, ó, como ela é animada. Vamos dar uma acolhida, então. Agora desliga o teu áudio, tá? Por favor. Pode tirar, se tu quiser, o vídeo. E vamos deixar com que o padre Gerson se apresente, né, para nós. E desde já a equipe diocesana de liturgia agradece imensamente ao padre tirar um pouquinho do seu tempo para partilhar um pouquinho do seu conhecimento acerca da liturgia. Como eu disse, frisando um pouquinho do aspecto dessa liturgia, que é o ministério do leitor nas nossas celebrações. Então, Padre Gerson, muito obrigado e seja bem-vindo à nossa formação. É o senhor agora que fala. Seja bem-vindo, Lelê, seja bem-vindo, seja bem-vindo, Lalá, seja Lelê, seja bem-vindo, Lalá, paz e amor, que veio participar, paz e bem para você, que veio participar. Seja bem-vindo, Padre. Tem que ligar seu áudio, padre, está desligado. Agora, pode falar. Estão me ouvindo? Sim. Então, boa noite a todos. Tá. Boa noite, padre, pode falar. Lima, coloca todo mundo no mudo novamente, depois você desbloqueia o padre, por favor. Padre, ligue de novo o seu áudio, que eu desliguei todo mundo aqui. Aí, no caso, é melhor o senhor desligar, o senhor mesmo.
Oi. Tem alguém com a mão aqui estendida? Daqui a pouco a gente vai dar a fala, tá? Aguenta aí só um momento. Que apareceu. Padre, pode falar. Pode? Já? Já, padre. Está com o senhor a palavra. Tá bom. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando nesse momento esta live formativa, né, uma live litúrgica. Para mim é uma honra, uma satisfação poder conversar com vocês, conhecê-los, compartilhar dessa companhia especial e importante. A gente sabe que não é fácil, né? A gente organizar um momento desse, mesmo que seja virtual, a gente sabe que existem as limitações, né? Muitas pessoas, eu tenho certeza que gostariam de estar aqui também, participando conosco, não puderam, mas eu quero cumprimentar vocês, né, que estão organizando essa formação litúrgica para leitores, e quero também, né, parabenizar a iniciativa de vocês de fazer esse trabalho de evangelização. Isso é muito importante, vocês não sabem o quanto isso é importante e necessário para a nossa Diocese de Macapá, visto que nós, sendo uma diocese Boa noite, meu povo. Eu não estou ouvindo vocês. Eu sou Hermenegilda. E a gente sabe que é muito difícil vir todo mundo dessas localidades distantes. Então, querendo ou não, né, pelo menos a internet ela pode facilitar, de alguma forma, esta proximidade dessas regiões distantes, né? Eu vi que tem pessoa de Oiapoque, não sei se tem de Amapá, Porto Grande, Laranjal do Jari, Mazagão, né? Então isso é importante, porque nós fazemos a Diocese de Macapá, né? Nós todos somos parte desta diocese e nós queremos caminhar juntos neste tempo que o Senhor nos disponibiliza, tá? Então todos os coordenadores de equipes litúrgicas das nossas paróquias da Diocese de Macapá, eu quero estender essa minha fala, né? O meu abraço, o meu carinho, o meu apreço, tá? E a minha saudação a todos vocês. Eu quero agradecer de coração o convite e quero aqui poder contribuir, na verdade, contribuir para essa reflexão que vocês vão continuar pelos próximos 3 dias, né? Isso, quinta, sexta e sábado, tá? Eu espero poder contribuir nesse sentido. Aquilo que me foi repassado é para falar um pouquinho sobre a questão dos leitores. A gente sabe que esse assunto é um assunto um pouco amplo, tá? Então, uma coisa que eu quero dizer inicialmente é que esse assunto ele não se esgota naquilo que eu vou falar. De forma nenhuma, eu quero aqui ter a pretensão de esgotar esse tema ou de falar tudo, né? Até porque o tempo não me permitiria fazer isso. Então, uma coisa que eu quero deixar claro aqui é que eu não vou fazer aqui uma explanação ampla, profunda e pormenorizada desse tema, tá? O que eu vou dar aqui é linhas gerais, coisas que talvez vocês já conhecem, porque vocês não são pessoas ignorantes na liturgia, tenho certeza. Vocês são pessoas que são interessadas, que já têm vivência de comunidade, que já têm vivência na pastoral, aí nas paróquias. Eu tenho certeza que muita coisa que eu vou falar aqui vocês já conhecem, mas a gente pode dar uma contribuição da nossa experiência também pessoal e algumas luzes para iluminar a nossa reflexão, né? Muito daquilo que eu vou falar aqui, eu peguei aqui deste livro, né? Essa referência bibliográfica aqui, esse livro Leitores, Salmistas e Ministros da Palavra, do Bruno Carneiro Lira. Tá? Esse foi um dos livros que me ajudaram também na minha fala aqui, também que foi um livro sugerido pela própria equipe diocesana de liturgia.
tá? Então, vocês que já têm, com certeza, esse livro, podem pegarem também aí o conteúdo completo, tá? Então, nesse primeiro momento, aquilo que ele fala aqui neste livro, ele fala, faz um questionamento, na verdade, entre ler e proclamar. Então, a gente sabe que essa é uma questão, uma discussão que, por muitos anos, foi feita pelos liturgistas da Igreja Católica. Qual é, de verdade, a função, a missão e o carisma do leitor? O que é que ele faz? Qual a importância desse ministério? Então, uma primeira consideração que a gente deve levar em conta aqui, que realmente esse é um ministério na igreja. A igreja reconhece como um ministério autêntico, legítimo, que é muito necessário e importante para a nossa igreja. Tá? Então, entre o ler e o proclamar, a gente pode ter uma clareza muito simples em relação a isso. O ler, quando a gente pode ler qualquer coisa, a gente lê um livro, um jornal, um artigo, um texto, uma redação da internet. Então, na verdade, a leitura ela está mais ligada à questão da interpretação textual. Né? Vocês, que eu tenho certeza que tem alguns professores aqui no grupo, né, que vocês, como conhecedores da gramática, da linguística, então vocês sabem que é necessário que a gente, em todo ambiente, tenha uma boa leitura. Então, a leitura ela é muito importante para que a gente possa compreender melhor aquilo que se quer transmitir. Tá? Mas, para a liturgia, para o leitor, é necessário que ele compreenda que ele é muito mais do que um leitor. Né? Ele deve ser um proclamador da palavra. Então, sobretudo depois do Concílio Vaticano II, ampliou-se um pouco esta compreensão do ministério do leitor como um proclamador da palavra de Deus. Então, o documento principal, né, como vocês são conhecedores, o documento principal que fala sobre a Sagrada Liturgia é o documento Sacrosanto Concílio. O Sacrosanto Concílio ele é um documento mais importante em relação à Sagrada Liturgia. Né? Então, esse documento do Vaticano II ele lançou luzes em relação à proclamação da palavra de Deus na liturgia, dentro da liturgia. Né? Então, lá no número 7 da Sacrosanto Concílio, ele diz que quando se proclama a palavra na Sagrada Liturgia, isso significa que é a própria presença de Jesus Cristo no meio da comunidade. Então, essa afirmação é muito importante, porque os leitores eles vão se tornar os porta-vozes para que o próprio Jesus Cristo fale para a Assembleia Litúrgica. Então, este é um elemento importantíssimo. O leitor não é somente um leitor, mas ele é um proclamador da palavra que empresta a sua voz para o Senhor Jesus mesmo se comunicar com o seu povo, com a Assembleia. Então, considerando isto aqui, a gente percebe que é de fundamental importância esse ministério que é conferido a nós como proclamadores da palavra. O segundo ponto que também nos recorda o autor deste livro é que o proclamador da palavra ele é um vocacionado. Né? Vocês que aí estão nas comunidades de vocês, as comunidades tanto da cidade de Macapá como do interior, dos outros municípios, vocês sabem que o que vocês exercem na liturgia, vocês receberam um chamado de Deus. Né? Então, é importante que eu, como leitor, eu tenha esta consciência de que eu fui escolhido para isso. Eu fui chamado, eu fui separado. Ou seja, acontece uma eleição, eu fui eleito por Deus para exercer
este ministério, tá? Então, a nossa responsabilidade aumenta na medida em que eu me dou conta de que eu preciso me qualificar cada vez mais. Eu preciso me preparar, né? Então, esse segundo ponto, ele fala isso. Proclamador da palavra que foi escolhido para este ministério, né? Mas o que ele deve fazer quando ele proclama a palavra? Né? A pergunta que não quer calar. Né? Então, aqui é importante a gente entender que o proclamador da palavra, ele deve proclamar com o coração. A gente deve colocar o coração naquele momento que a gente faz a leitura na liturgia, a proclamação da palavra na liturgia, né? Então, os meus lábios, é importante que eu esteja bem. Um pouco mais à frente eu vou falar sobre essa questão da postura, rapidamente, é claro, né? Então, é importante também de cuidar, ter esse cuidado, este zelo pela nossa voz, pela nossa fala, né? Então, a pessoa precisa se preparar. Mas volto no item que falei anteriormente, que é essa questão de falar, de proclamar com o coração. Por quê? Porque quando tu fala com o coração, a comunicação acontece de uma forma muito natural. A naturalidade, a espontaneidade, que não é tirada quando você proclama a leitura. Então, ali, como um todo, existe uma comunicação. Existe uma comunicação visual, existe uma comunicação vocal, existe também uma comunicação gestual. Esse aqui é importantíssimo, né? O proclamador da palavra proclama com o coração, ele deve interpretar corretamente a leitura e depois, é claro, sendo ele um homem de fé, ele deve crer, para poder proclamar com o coração, ele deve crer no que está proclamando e crer naquele que o está conduzindo para comunicar à Assembleia. Tá bom? Então, uma das dicas assim que eu dou para essa preparação prévia dos leitores, dos proclamadores da palavra, é que eles sejam pessoas de oração, né? A preparação mais importante para que eu possa proclamar bem a palavra de Deus dentro da Sagrada Liturgia, além dessas preparações técnicas, deve também não descuidar da sua preparação. Eu devo rezar com aquele texto. Por exemplo, eu vou proclamar a leitura no domingo que vem, né? Padre, eu tive seu som que, por acidente, foi desativado. Ok. Tá. Então, voltando aqui aquilo que eu estava falando anteriormente, né? Eu, por exemplo, que vou proclamar a primeira leitura no domingo que vem, eu tenho que já pegar esse texto desde a segunda-feira, fazer a leitura, entender a linguagem daquele texto, se tem palavras difíceis, treinar, repetir, entendeu? Mas eu tenho que, além disso, eu preciso rezar com aquele texto, porque aquela é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. Então, um dos elementos assim que os liturgistas e também, claro, os teólogos, os pastores da igreja recomendam para os proclamadores da palavra é que eles sejam habituados, né, a fazer a chamada leitura orante da palavra de Deus, que é aquilo que tradicionalmente a gente conhece como Léxio Divina, né? Inclusive que isso é trabalhado nos círculos bíblicos, né? A leitura, a meditação, a reflexão, meditação, oração, contemplação. Então, são esses passos da leitura orante que vão ajudando e formando a identidade do leitor e do proclamador da palavra, tá? Fortalecendo a sua espiritualidade, né? Então, esse elemento da espiritualidade, ele é fundamental, ele é indispensável para que a gente possa vivenciar bem o nosso carisma
e exercer bem o nosso ministério de proclamadores da palavra de Deus, tá? Então, eu enfatizo esse ponto porque considero muito importante. O terceiro ponto que quero destacar aqui é a questão dos livros litúrgicos, né? Porque o leitor, o proclamador da palavra, ele tem que ter um conhecimento prévio também desses livros litúrgicos. E aqui, os lecionários da igreja. Então, padre, um minutinho, padre. Eu vou fechar todo mundo aqui o microfone e você liga de novo o seu, tá? Porque alguém entrou aí e não estou conseguindo descobrir. Muita gente. Pode ligar o seu já. Padre, pode ligar seu microfone. Ei. Isso. Então, eu estava falando do ponto 3 dos lecionários, né, dos livros litúrgicos. Então, os proclamadores da palavra precisam conhecer esses livros litúrgicos. Ok? Então, os proclamadores da palavra, eles precisam conhecer esses livros litúrgicos para que eles possam se familiarizar ao longo do tempo, tá? Então, por exemplo, o Concílio Vaticano II, ele propôs para a Igreja 4 lecionários, porque anteriormente, né, antes do Concílio Vaticano II, existia somente um missal grande, e que ele continha tanto as orações dos domingos e também algumas leituras escolhidas do domingo e da semana. Então, é como se fosse um livrão, um grande compêndio que tinha ali, de uma forma limitada, as leituras. Tá? Então, após o Vaticano II, os estudos da Comissão Litúrgica, eles ampliaram esse leque, né, do conhecimento bíblico dentro da liturgia. E aí a partir disso que foi organizados os 4 lecionários que nós conhecemos na nossa igreja, tá bom? Quais são esses 4 lecionários? Vocês com certeza já devem saber. O lecionário dominical é o primeiro, tá? O segundo, o que fala o lecionário dominical? Todas as leituras dos domingos, tá? Os domingos do tempo comum, Quaresma, Páscoa, Natal, que compreende os 3 anos do ciclo litúrgico. Quais são esses 3 anos? Ano A, B e C. 3 anos que compreendem a dinâmica de cada evangelista sinótico. Quais são? Mateus, Marcos e Lucas. Nós, por exemplo, estamos vivendo, neste ano de 2021, o ano B, ou seja, o segundo evangelho, que é Marcos. Então, Marcos, ele é sempre lido nas leituras do domingo, nos evangelhos dos domingos, do tempo comum, principalmente. Tá? Então, essa é a dinâmica do lecionário dominical. O segundo lecionário é o lecionário semanal ou ferial. Esse lecionário, o próprio nome já diz, né? Usado nas missas durante a semana. Então, durante a semana, a gente tem também um ciclo e uma organização. Qual é esta organização? É uma organização que ela gira em torno de anos pares e ímpares. Pares e ímpares para a primeira leitura e para o salmo. Tá? Por exemplo, nesse ano de 2021, nós estamos no ano ímpar. Né? Então, tem a sequência das leituras. Por exemplo, a semana agora, a gente está lendo como primeira leitura qual carta? A primeira carta aos Tessalonicenses. Né? Se fosse no ano par, seria um outro livro e um outro salmo. Mas o evangelho é sempre o mesmo. Tá? Então, essa é a dinâmica do lecionário semanal. O terceiro lecionário que nós
temos na igreja um santoral, chamado Lecionário Santoral. Nesse lecionário, o nome também já diz, né? Ele dá uma extensa, um extenso patrimônio aí das leituras que são apropriadas para os dias dos santos, dos apóstolos, dos mártires, dos evangelistas, dos religiosos, né? O comum dos santos. As festas, por exemplo, dos nossos padroeiros, alguns deles têm as leituras próprias do dia. Né? O dia do padroeiro é um dia solene na paróquia, em que se pode fazer leituras próprias. A liturgia permite, no dia do padroeiro, fazer as leituras próprias daquele santo. Então, esse lecionário nos ajuda nesse sentido, entendeu? E o quarto livro é o Evangeliário. Né? É o quarto lecionário, é o Evangeliário. O Evangeliário, ele comporta o quê? Somente as leituras do Santo Evangelho, do ano A, B e C. O Evangeliário geralmente é usado nas festas e solenidades. Tá? Uma característica interessante do Evangeliário é que ele só pode ser proclamado por ministros ordenados. Ou seja, pelos presbíteros, pelos diáconos, pelos presbíteros e pelos bispos, tá? Então, o lecionário evangeliário... Padre. Padre, ligue de novo o seu áudio. Esta é a dinâmica desses lecionários propostos pela igreja. Tá? Depois aqui também, destaco também para vocês aqui a importância, né? Detalhando um pouco melhor essa questão da leitura, né? O livro também destaca a questão do texto, das funções de linguagem e os gêneros textuais bíblicos. Porque, por exemplo, a Bíblia tem o quê? 73 livros, não é isso? 73 livros, sendo que 46 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. Então, esses 73 livros eles foram escritos em vários séculos diferentes, em várias épocas diferentes da história. Então, cada momento da história tem uma linguagem, né? Tem um gênero textual, tem uma maneira de se comunicar. Então, quando a gente vai aprofundando essa questão do ministério do leitor, a gente também vai se atentando para essa questão. Se fala alguém, você ingressa na reunião e vou plantar esse feijão, se ele vingar, eu vou tirar uma foto. Desculpa, padre, mas de vez em quando entra um. Pode ligar. Ligue seu áudio de novo. Para a gente saber de que forma a gente também pode ir melhorando e aprimorando essa questão do nosso ministério e também a nossa consciência de ser os proclamadores da palavra de Deus. Padre, você desligou o seu vídeo e está sem áudio também. Amigo, só um minutinho que o padre deve estar com alguma dificuldade lá, ele já volta. Oi. Alô, estão me ouvindo? Sim, pode falar. Posso continuar? Pode sim, padre. Tá. Bom, vou concluir aqui. Então, tem uma parte do livro que ele vai aprofundando, por exemplo, essa questão das funções linguísticas, dos gêneros literários,
Então, isso daí é importante para um aprofundamento, né, do ministério do leitor e do proclamador da palavra de Deus. Tá? Então, ele fala sobre a questão da fonética, da fonologia e da questão da dicção. Né? Isso daí já é algo que é algo mais específico da voz, né? Trabalhar a voz, o exercício, a fala. Então, uma coisa importante, que até uma dica que eu dou, você precisa conhecer o teu tipo de voz. Né? Vocês que são aí de várias regiões aqui do Amapá, conhecer o teu timbre de voz, o teu tipo de voz, né? E a partir disso eu vou trabalhando a minha voz, né? Porque o mais importante, por exemplo, para proclamar a palavra de Deus, é que você tem que ter uma clareza na proclamação da leitura, tá? Não é questão de boniteza, até uso esse termo, não é questão de boniteza de voz. Para você ser um bom proclamador da palavra, você não precisa ter uma voz bonita, linda e maravilhosa, mas você tem que treinar a tua voz, exercitar, melhorar, tá? E isso vai te capacitando para te proclamar bem a leitura, na liturgia, na Santa Missa, tá? Então, qualquer pessoa que faz isso, ela pode proclamar bem a palavra de Deus, tá? Ela está incluída dentro da equipe de liturgia, tá? Ninguém é excluído de forma nenhuma. Para a liturgia não existe voz feia, mas às vezes existe voz que não é bem trabalhada, que não é bem desenvolvida, tá? Então precisa trabalhar essas questões para que a gente possa aprimorar a nossa proclamação da palavra de Deus. Tá? O sexto item que eu destaco aqui também que está relacionado à questão da fala também, é a questão das posturas. Né? A gente tem que ter, toda vez o leitor, a gente sabe que todo mundo está olhando para a gente, né? Quando a gente vai lá para frente do ambão, na leitura, todo mundo está de olho na gente, né? Então, não adianta a gente se esconder. Então, tu tem que começar a conhecer o ambiente, olhar para frente, sentir a energia do povo, tá? Essa é uma dica que eu dou. Sinta a energia da Assembleia. Então, não se exima de olhar para frente, olhar para a Assembleia. Tá? Porque tem pessoas que dizem, eu tenho que olhar para baixo, que aí não me desconcentro. Não, é o contrário. Eu preciso olhar para a Assembleia para que eu possa sentir a energia, tá? E aí você vai se comunicar naturalmente, tá? Então, quando eu falo em relação à postura, os autores querem dizer o quê? Que o teu corpo, ele está falando. Porque o teu corpo, ele tem uma linguagem, né? A tua linguagem corporal vai dizer se você está nervoso, se está tenso, se está alegre, se está feliz, mas também se está tranquilo, né? Então, é preciso que a gente também encare a Assembleia, no bom sentido do termo, encarar no bom sentido do termo, para que a gente sinta essa energia do povo e a gente sinta mais segurança e firmeza para ir lá proclamar a palavra de Deus. Porque, repito o item que falei na minha primeira fala, eu, como proclamador da palavra de Deus, eu estou emprestando a minha fala para Jesus Cristo falar. Então, isso daqui não é pouca coisa, não, tá? Isso aqui é muito importante, tá bom? O sétimo item que destaco aqui é a questão do ritmo e do silêncio nas celebrações, tá? Esse é um assunto que dá muito pano para manga. Vocês que são aí macaco velho na liturgia, né? Que já tem muitos anos de estrada, que caminham muito, né? Às vezes batendo cabeça com as equipes litúrgicas, com as equipes de canto. Isso é muito da nossa prática pastoral, né? Tem coisas que a gente tem que falar, repetir, mas a gente não tem que cansar, não, tá? A gente não tem que ser pessimista, não. A gente tem que dizer a importância do silêncio nas celebrações também, tá? Porque o silêncio, ele é parte integrante da ação litúrgica. O silêncio, ele não é algo descartado,
não é algo separado da ação litúrgica. O silêncio é um elemento integrante da ação litúrgica. Tem que ter os momentos de silêncio também, tá? Então, o próprio documento, o Sacrosanto Concilium, lá no número 30, ele fala que o silêncio é sagrado, né? Então, ele fala que o sagrado silêncio dá profundidade à oração. Então, essa afirmação é muito interessante. O silêncio, ele deve ser um facilitador da oração dentro da ação litúrgica. Então, isso aqui é um elemento fundamental, tá? Quando padre, que a gente pode fazer esse silêncio? Por exemplo, um pouquinho antes do início do comentário inicial, tá? Até nos folhetos litúrgicos, ultimamente, né, a gente tem aquele refrão orante lá. Aquele refrão orante é justamente para isso, né? Para fazer a assembleia naquele momento, momentos antes de iniciar a celebração, ela ser introduzida para ter uma postura orante, tá? Momento do silêncio, depois faz aquele refrão, e aí depois que se dá início ao comentário inicial da celebração, tá? É um dos momentos que o silêncio entra, tá? Qual é o outro momento que o silêncio pode entrar também? Após a homilia. Geralmente, os documentos da igreja também sugerem para aqueles que presidem, né? Após a homilia, fazer ali um minutinho de silêncio, né? Para interiorizar bem a palavra, tá? Isso é importante. É um silêncio que ele não é um silêncio vazio, mas é um silêncio cheio, tá? Porque ele está cheio de quê? Cheio da oração, da reflexão da palavra. Está cheio da palavra. Isso aqui é importante, tá? E o outro silêncio que destaco aqui também pode ser após a comunhão. No momento pós-comunhão, o pessoal se preocupa muito até com canto, de ação de graças. Isso não é tão importante, né? O importante realmente é o canto de comunhão e depois é o silêncio, aquele silêncio, né? Que favorece aquela tua oração, aquele momento de diálogo com Deus, após receber a Eucaristia, o corpo e sangue do Senhor, né? A gente faz aquele silêncio que é importante para a gente fazer com que esse diálogo possa fluir da melhor forma possível, tá bom? Então, o silêncio, repito, é o elemento integrante da ação litúrgica como um todo. E a última coisa que destaco aqui, também que o autor deste livro nos orienta, né? Esse livro aqui, é a questão da humildade do leitor. Né? Humildade no que sentido? Humildade em saber que é Deus que está realizando aquilo ali. E nós, como meros instrumentos na mão de Deus, né? Como barro na mão do oleiro, que se deixa formar, que se deixa conduzir, que se deixa atrair e que se deixa conquistar por Deus, eu tenho que ter aquela humildade de dizer como Nossa Senhora, né? Faça-se em mim segundo a tua palavra, Senhor. Né? Então, a humildade do leitor tem a ver com a sua consciência de ser um instrumento, né? Um instrumento facilitador para que Deus possa alcançar corações para ele. Então, nós nunca devemos chamar a atenção para a nossa pessoa, para nós mesmos, mas nós devemos chamar a atenção para o próprio Cristo que se serve de nós e que nos atrai para ele. Né? Se o leitor e o proclamador da palavra consegue fazer isso, louvado seja Deus. Ele conseguiu alcançar o seu ministério, o objetivo principal do seu ministério. Então, esta humildade é de saber que é Deus que vai fazendo tudo em nós. E a gente, com simplicidade, acolhendo o seu convite, a gente se deixa conduzir, a gente se deixa moldar, a gente se deixa formar. Então, isso é muito bonito, né? Quando a gente entende, a gente saber a hora certa de entrar e também a hora certa de sair de cena. Então, isso mostra também que a pessoa que exerce a humildade, ela sabe que não sabe tudo, mas que está a caminho, que está disposto a aprender mais, que não é soberbo, que não é orgulhoso, que não é vaidoso.
Essa é uma tentação muito grande, às vezes, na nossa equipe litúrgica, né? Nossos dirigentes, nossos agentes de pastoral como um todo. Eu já sei tudo, isso eu já sei. Não, a gente sempre tem que dizer, sempre há algo a aprender. E a pessoa que tem essa humildade, ela consegue crescer, ela consegue progredir na sua compreensão litúrgica, na sua espiritualidade litúrgica como um todo, né? Então, essa lucidez, essa consciência, a gente tem que ter, tá? Para que a gente não se torne pessoas que vão afastar os outros de Deus, mas pessoas que vão atrair pessoas para Deus, tá? Não para a nossa pessoa, não para a nossa vaidade, não para o nosso egoísmo, tá? Então, esse ponto aqui que esse autor destaca é muito importante. A humildade do leitor, a humildade do proclamador da palavra, para que ele possa estar aberto para crescer sempre mais na dinâmica da fé. Tá bom? Esta é aquilo que eu queria expor um pouquinho para vocês aqui, nesse momento. Tá? Espero ter contribuído e ter sido um pouco claro, né? Apesar dos problemas técnicos, né? Mas isso aí a gente supera, né? A gente vai continuando aqui a nossa caminhada. Isso é muito importante, a gente estar junto nesse momento, né? Pessoas de lugares tão distantes, a gente está junto nesse momento, querendo aprender junto, crescer juntos. Isso é muito importante para as nossas paróquias e para as nossas comunidades, tá bom? Então, eu passo aí a palavra para a equipe de coordenação. Muito bem, padre. Agradecemos a sua orientação, a sua palestra. Com certeza, ela nos ajudou, esclareceu um pouco mais as nossas dúvidas, né? Porque é comum a gente ter muita dúvida, né? Quando o tema se trata de liturgia. E aí eu queria só reforçar para vocês, corri bem ali no quarto, por isso que eu estou cansado, para mostrar para vocês, antes de liberar, para que vocês façam uma pergunta, porque agora nós gostaríamos de ouvir vocês, né? Seria muito importante que vocês, nessas nossas formações, tivessem uma canetinha do lado, né? Com um papel, para escrever, né? Às vezes, a nossa memória, a nossa cabeça, ela nos pega, né? De surpresa. A gente pensa que gravou uma coisa, mas esquece. Então, anotar é sempre bom. Queria só mostrar para vocês aqui, rapidinho, isso que o padre acabou de nos falar. Existem 3 livros, né, que todos nós que trabalhamos, todos os agentes de liturgia que trabalham com ela, deveriam conhecer. Primeiro é esse. Esse meu livro aqui, ele está desatualizado, ele é de 2003, se não me engano, né? Mas ele fala sobre a introdução geral do missal romano e a introdução ao lecionário. Então, se vocês querem conhecer, né, como é que se manuseia, muitos de nós nos se perguntam assim, isso pode, isso não pode na liturgia? Leiam esse livro aqui, tá? Atualizado. Se eu não me engano, ele já está na sua 7ª edição, né? Ele vai nos tirar muitas dúvidas acerca do nosso serviço na liturgia. Amanhã, Dom Pedro vai trabalhar conosco este livro. Também o padre Gerson, ele deu um enfoque sobre isso. A primeira Constituição, né, aprovada no Concílio Vaticano II foi o quê? A Sagrada Liturgia. Esse documento aqui, por incrível que pareça, é um documento desconhecido por nossos agentes de pastorais. Às vezes a gente se preocupa de comprar muitos livros e esquece de ler a Carta Magna, que deu origem, né, a todos os demais livros que falam de liturgia. Então, meus irmãos, meus amados, se você não tem, compre. A Paulinas tem. É R$ 8,90, já estou fazendo aqui divulgação. E ela vai ajudar a gente, no 4º dia ela vai estar presente para vender os livros, tá?
O livro, depois que o padre nos indicou, ele é bom, né? Para que a gente estude um pouco mais sobre a liturgia. Mas, e tem o Missal Romano. Muita gente diz assim, mas o Missal Romano não é só do padre, porque é só o padre que utiliza na missa. Eu digo o seguinte, é e não é, porque é para uso pessoal do padre numa celebração litúrgica. Mas a igreja diz que nós também podemos ter. O problema é um livro desse, o Missal Romano, onde também consta lá todas as orações, os prefácios, orientações logo no início dele, falando sobre da missa, né? Ele custa caro. São livros caros, né? Vou falar aqui mais ou menos quanto eu comprei o meu, R$250 naquele tempo. Agora, hoje, eu não sei quanto é que está custando, mas é esse valor. Agora, é o seguinte, eu já vou dar a palavra para vocês, tá? Agora é o seguinte, nós vamos abrir para que vocês possam estar fazendo as perguntas para o Padre Gerson, né? A equipe também, se sentir à vontade para contribuir, ou então falar alguma coisa, fica à vontade. Nós, desde já, agradecemos muito a sua partilha conosco, mas se direcione para o nosso palestrante, tá? Porque ele que está com o domínio do conteúdo aí quente na cabeça. Agradecemos, padre, de coração, pela sua palavra, pela sua palestra. Acredito que foi esclarecedora, tá bom? Obrigado, Gleidson. Obrigado, equipe. Valeu. Está aberto para fazerem a pergunta, tá? Dúvida? Jorge, da paróquia São Pio, aqui de Santana. Um detalhe que eu acho importante são as vestes. No momento em que você sobe no altar para proclamar a palavra de Deus, eu acho que é importante você estar vestido de maneira digna. E aqui na nossa paróquia a gente já tem uma roupa pronta para que a gente possa também utilizá-la. Não sei em outras paróquias, mas a roupa pessoal também, eu creio, não sei se vai ser comentado ou não, pediria até o padre Gerson, que não sei se hoje ou outro dia tocasse esse assunto, porque às vezes a gente vê cada situação que, sinceramente, é lamentável. Muito bem, Francinete e Jorge. Abraço para vocês, aí da paróquia São Pio, aos irmãos de Santana, sempre pessoas de fé, pessoas que a gente tem um carinho muito grande, né? Eu cumprimento também o pessoal da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Santana, e também Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Padre Claudinho Barros, que foi um dos meus mentores espirituais e vocacionais também, né? Você toca num ponto importante, a questão das vestes, né? Porque tudo na liturgia tem um sentido e uma finalidade. E a gente não deve se desviar desse sentido, dessa finalidade, né? As próprias vestes dos ministros ordenados, elas mostram qual é o ministério que ele exerce dentro da ação litúrgica, né? Então, é necessário que haja esse decoro, esse cuidado, esse zelo, né? As vestes adequadas para o espaço celebrativo. Isso nem precisa dizer, né? Mas a gente sabe que você, como eu, sabe que a gente bate na mesma tecla muitas vezes, né? Às vezes para as mesmas pessoas. Mas a vida, ela vai nos ensinando a mudar de atitudes, né? Com o tempo, a gente vai internalizando que isso é melhor tanto para quem proclama como para quem está na Assembleia, né? Então, é importante que a gente não chame a atenção para nós, mas chame a atenção para a palavra de Deus que nós estamos proclamando. Isso é um elemento mais importante, né? E as vestes têm que ser vestes dignas, condizentes para o espaço celebrativo e para a ação litúrgica. Tem um padre que diz assim, né? Ninguém vai para cada ambiente,
pede uma veste, né? Você não vai, por exemplo, para a praia de paletó, de terno e gravata. Nunca vi isso. Ia ser uma coisa muito estranha, né? Se você fosse de terno para a praia. A mesma coisa para a igreja. Tem uma veste para a gente ir para a igreja, que é condizente com aquele local, com aquele espaço. Além disso, né, que a gente deve também ter esse cuidado com o nosso corpo, porque o nosso corpo fala, né? E se o corpo tem uma linguagem, as pessoas que estão na Assembleia vão fazer a leitura desta linguagem corporal que eu quero passar naquele momento, né? Então, isso é muito importante. Então, as vestes litúrgicas, portanto, elas são importantes para que elas possam ajudar, possam contribuir para que a ação litúrgica seja melhor celebrada e melhor vivenciada. Um abraço. Boa noite, Padre Gerson. Valeu. Dimas, Paróquia Cristo Bom Pastor. Mando um abraço à minha equipe que está assistindo lá. Acabei de ver uma foto aqui agora. A minha pergunta é a seguinte, Padre. O senhor falou de ministério, o senhor falou de escolha, né? Somos escolhidos. Tá? Eu queria lhe perguntar o seguinte, de uma maneira até mais pessoal. Como é que eu posso me reconhecer um escolhido? Por um exemplo, se eu sou de um gênero diferente, sou homossexual, eu posso ser escolhido? Se eu não viver maritalmente com a minha esposa, eu posso ser um escolhido? Eu sou digno desse ministério? Ou outras questões além que a gente pode também levar mais adiante? Como se reconhecer um escolhido nesse sentido? A gente pode sempre perceber que é um chamado, é uma vocação, é uma missão, né? Todo e qualquer serviço na igreja, de uma forma geral, em algum momento da nossa vida, a gente sentiu que alguém me chamou e eu respondi àquele chamado. Então, isso mostra o quê? Que a iniciativa é sempre de Deus em nós. A iniciativa é de Deus em nós. Mas é preciso que a gente também responder e corresponder àquele chamado que Deus faz para nós, né? E, diante da palavra de Deus, a gente vai se questionar, a gente vai se posicionar, a gente vai se confrontar. Eu preciso confrontar a minha vida, eu preciso confrontar os meus valores, eu preciso confrontar a minha conduta, eu preciso confrontar a minha visão de Deus, a minha visão de mundo, a minha visão em relação ao reino de Deus. Preciso confrontar a minha espiritualidade, porque nós somos um todo, né, Dimas? Nós somos um todo, a gente não é só corpo, eu sou corpo, mente, alma, espírito, emoções, relações. O ser humano é um ser de relações. E a comunidade cristã, ela deve favorecer essas boas relações humanas. Deve elevar as relações humanas. E é claro que um dos elementos que mais eleva as relações humanas é o respeito. Eu devo respeitar, acolher as pessoas e dialogar. Não julgar e impor. Mas a gente precisa usar os critérios de Deus, né? Não os nossos critérios, mas os critérios de Deus, né? E a palavra de Deus, ela sempre nos orienta não somente para aquilo que é bom, mas para aquilo que é melhor para nós. Então, é importante que eu me dê conta de que eu sou um escolhido, mas o fato de eu ser escolhido não me isenta de responder da melhor forma possível, né? Porque a própria palavra de Deus fala, né? Muitos são chamados, poucos são escolhidos, né? A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, isso é importante a gente também perceber que a gente também deve exercer o nosso protagonismo dentro da função, do serviço e do ministério que nós exercemos na igreja. Eu sempre costumo dizer assim, né, na minha vida pastoral, até muito antes de ser padre, eu digo assim, que na igreja a gente não tem cargo. Eu não gosto de falar isso. Na igreja a gente não tem cargo.
porque a igreja não é governo, não é prefeitura, não é entidade pública, não é repartição pública. A igreja é a comunidade dos filhos de Deus. Portanto, na igreja, todos nós devemos nos sentir acolhidos, devemos nos sentir família. Na igreja, a gente não tem cargo, a gente tem ministérios e serviços. É isso que eu gosto de falar em relação a isso. Exercer o meu ministério, o meu serviço, com humildade, com simplicidade, sabendo que é para Deus. É para Deus. Não é para o padre, não é para o bispo, não é para o coordenador, mas é para Deus. E para Deus a gente sempre tem que dar o melhor de nós, tá bom? Sempre o melhor de nós. Abraço. Neilton, Trindade. Neilton, Trindade. Boa noite, Padre Gerson. Boa noite a todos. Boa noite, Padre, eu não sei se eu vou queimar etapas aqui. Eu fiz uma cirurgia na vista, né, e estou me recuperando ainda. Eu não sei se eu vou me antecipar a algo que ainda vai ocorrer durante o curso, mas a gente sempre está organizando liturgias, né, assim, para o meu trabalho, para o ECC. Então, eu me deparei com a situação da missa, da visita da imagem peregrina de Nossa Senhora na instituição que eu trabalho, né? Aí, todo ano nós fazemos a liturgia normal do dia, coração do dia, leitura do dia, evangelho do dia. Aí, uma de nossas secretárias lá, ela é bastante devota, fervorosa, Nossa Senhora, ela queria fazer algo diferente, uma liturgia diferente. Aí foi me falado sobre a liturgia mariana. Aí a minha dúvida, porque vou ser sincero, eu não conhecia ainda, já ouvi falar, mas não conhecia. A liturgia mariana, ela também tem a oração do dia, o evangelho do dia e a leitura do dia? Olha, você toca num ponto interessante, Nielton. É importante a gente entender que a liturgia, ela não é uma propriedade privada. Eu vou usar esse termo aqui, não sei se é adequado, mas eu gosto de falar assim para me tornar compreensível, né? A liturgia, ela não é uma propriedade privada, ela não é uma propriedade particular minha, que eu posso mudar e modificar a meu bel prazer. Mas a liturgia, ela é da igreja. Portanto, ela não é nem dos ministros ordenados, né? Não é nem... A liturgia, ela não é do padre, não é do bispo, não é do papa, a liturgia é da igreja, né? E é claro, como você conhece, né, a dinâmica da liturgia, ela todos os dias tem, né? Por exemplo, nós estamos agora no tempo comum. Tem as leituras do dia. O que eu recomendo sempre, e que os liturgistas também falam, né? Privilegiar as leituras do dia corrente, tá? Privilegiar as leituras do dia corrente, tá? Agora, é claro, por exemplo, tem uma comunidade, né, que é Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Por ela ser a padroeira daquela comunidade, se pode, por causa desta festa da comunidade, fazer leituras escolhidas e sugeridas, né, pelo lecionário mariano. Eu posso dizer assim, né, porque até ano passado foi promulgado também esse lecionário de leituras para memórias, festas e solenidade de Nossa Senhora, né? Foi lançado pela Edições CNBB, se não me falha a memória, e também pela Paulus. Então, lá nesse livro de capa vermelha, ele tem leituras próprias, orações próprias, as orações presidenciais, né, que a gente chama, os prefácios marianos, e também as leituras que são próprias para as memórias e festas de Nossa Senhora, né? Então, nesses casos, tudo bem, né? Mas, por exemplo, a visita da imagem não é um dia de memória litúrgica mariana. É claro que o presidente da celebração, para dar um enfoque em Nossa Senhora, ele pode fazer, inclusive, as orações do comum de Nossa Senhora, né? Pode substituir as orações do dia corrente, as orações presidenciais, pelas orações marianas.
Quais as orações, só para esclarecer, presidenciais? A oração da coleta, a oração sobre as oferendas e a oração pós-comunhão. São essas 3 orações, tá? E o prefácio, que é o sacerdote que faz. Tá? Mas as leituras deve-se privilegiar, repito, as leituras próprias do dia corrente. Tá? E, é claro, cada leitura pode se aplicar também a Nossa Senhora. Vai da habilidade do sacerdote, né? Aí é uma coisa mais subjetiva, vai da habilidade do sacerdote fazer essa ponte com Maria, com aquela instituição pública que está sendo visitada e com a leitura do dia. Né? É uma arte também, a arte da presidência. Né? O padre também, às vezes, não é fácil fazer uma homilia que contemple tudo isso. Mas se pode fazer isso de uma forma muito tranquila quando se quando se observa essas orientações que são dadas pela igreja. Tá bom? Não sei se respondi a sua pergunta, mas é isso que gostaria de falar em relação a esse tema nesse momento. Perfeito, a sua bênção. Deus abençoe, paz e bem. Roberto Queiroz. Padre Gerson, boa noite. Eu sou Heloísa Ferreira, da paróquia Nossa Senhora de Fátima e Santa Ana, aqui do município de Santana. Eu tenho uma dúvida com relação, eu gostaria que o senhor esclarecesse as reverências. Como é que a gente deve proceder antes de subir no altar? Bom, Heloísa, você me faz uma pergunta difícil, viu? Porque, no primeiro momento, pode ser até fácil de responder essa sua pergunta, mas é necessário considerar, dentro daquilo que você fala, na sua fala, não posso desconsiderar também o espaço celebrativo, né? E o espaço celebrativo, ele é muito diversificado, por exemplo, na nossa diocese. Em relação a quê? Em relação à própria forma como construído as nossas igrejas, como o formato das nossas igrejas, melhor dizendo, né? Porque isso tudo vai fazer com que essas reverências sejam feitas num lugar ou no outro. Por exemplo, só para te esclarecer melhor, né? A maioria das nossas igrejas, elas são em formato retangular, não é isso? Formato retangular. Então, agora, por exemplo, a maioria das igrejas, não sei todas, né, tem a Capela do Santíssimo, ou pelo menos deveria ter. Algumas não têm, por causa da limitação do espaço, tá? Então, algumas têm a Capela do Santíssimo do lado direito e tem o altar no centro, claro, né? Tem algumas igrejas que o sacrário é ainda no meio, tá? E tem outros que o sacrário é um altar lateral, ou do lado, ou atrás, entendeu? Então, essa questão da reverência na procissão de entrada, de uma forma geral, ela é feita sempre para o altar, tá? Em primeiro lugar, para o altar, né? Aqui, por exemplo, na minha paróquia, geralmente quando se entra, né, pela nave central da igreja, se faz a reverência primeiro para o altar e depois a genuflexão para o Santíssimo ao lado, no lado direito. Tá? Quando se entra pela sacristia, por isso que ele disse que é diferente de igreja para igreja, quando se entra pela sacristia, se faz primeiro a genuflexão, né, no Santíssimo, e depois se faz a reverência para o altar. Então, essa questão ela varia um pouco de acordo com o formato das nossas igrejas, o lado que está a sacristia, tá? Às vezes a sacristia é no início da igreja, porque já vi igrejas assim, né, que a sacristia é na entrada, outros a sacristia é atrás, lado direito, lado esquerdo. Então, mas a reverência, né, os liturgistas geralmente dizem que é sempre para o altar, tá? Porque no altar, no momento da celebração, ela representa Cristo, né? É o Cristo que está ali, o próprio Cristo, né? Então, é mais ou menos isso. Não sei se respondi a sua pergunta, mas eu queria dar essa contribuição também, tá bom? Obrigada, padre. Vamos Muito manter bem, a ordem aqui. só um momento, isso, Lima.
tem um bonequinho aí embaixo que tem um desenhinho de levantar a mão. Então, para a gente um pouquinho manter a ordem, né? Não ficar muito desorganizado, tem gente que já está na vez querendo fazer pergunta e sempre alguém passa na frente. Então, por gentileza, tentem achar esse bonequinho aí que tem de levantar a mão para poder fazer a pergunta, tá? Acho que agora o José Batista pode fazer a dele, depois vem a Fátima, né? Por favor. Agradecemos. Boa noite, pessoal. Boa noite, Padre Gerson. Boa noite. Boa noite, Zé Batista. Tudo bem, Padre? É um prazer estar aqui com vocês e principalmente nesse conteúdo tão enriquecedor e tão nobre que é a liturgia da palavra, né? Logo no início dos questionamentos foi falado sobre as vestimentas, né? Sobre as vestes, o senhor explicou muito bem. Outro detalhe que ele chama a atenção também é a postura, digamos, a posição do microfone, a voz, né? A gente deve perceber, pela reação da Assembleia, como o senhor disse, ver a energia da Assembleia, se lá no fundo da igreja, se estão ouvindo bem ou não. Porque às vezes a gente se descuida e deixa o microfone um pouco longe. Então, quem está próximo escuta, mas quem está mais longe não escuta. E outro detalhe também, que a gente deve se colocar em disponibilidade para um trabalho pastoral ou qualquer outro trabalho, está sempre pronto para alguns imprevistos também. E faz parte da nossa pastoral litúrgica, estarmos preparados para alguns imprevistos também dentro da liturgia, dentro da celebração. Não ficarmos totalmente dependentes de instrumentos. Por exemplo, de repente, às vezes, durante a proclamação da palavra, a gente já percebeu em alguns casos de um microfone dar um problema. E a pessoa simplesmente para. Então, a gente deve estar preparado para dar continuidade, elevar o tom da voz de uma maneira para que a Assembleia não possa ser interrompida com a proclamação da palavra. Ou, de repente, como já aconteceu comigo, durante a celebração, durante a liturgia, durante a leitura, falta energia. E a gente deve estar preparado para, neste momento, dar continuidade, levantar o tom de voz e continuar a leitura para que não haja aquela interrupção, para que não haja aquela quebra daquela conexão com Deus no momento da leitura. O padre, antes do senhor, me perdoe, antes do senhor responder, não esqueça o que ele falou, já deu o nosso horário, para que a gente depois não seja cobrado de que extrapolou o horário. Eu queria deixar essa pergunta para o senhor. O senhor está disponível para responder mais ou podemos fechar? A turma está disponível a levar um pouquinho mais adiante ou a gente pode encerrar? Eu acho que é importante ouvir o senhor, porque é o senhor que está respondendo, né? E também ouvir os nossos participantes. Bom, eu posso ainda responder, mas é bom limitar, né? Por exemplo, mais umas 2, 3 pessoas, a gente pode responder sim. Pronto. Até porque no início houve um atraso, não foi devido a esses problemas técnicos. Exatamente. Né? Então, resolvidos os problemas técnicos, ficou tranquilo para a gente se comunicar. Né? Então, eu posso responder sim, ainda mais 2, 3 pessoas, a gente vai respondendo aqui, tentar avançar um pouquinho. Obrigado, padre. Tá? Mas a gente limita aqui, né? Por exemplo, vai dar 9 horas, né? 9h05, não passar de 10 minutos, 15 minutos, para não ficar muito cansativo também, né? Vamos responder mais 3 perguntas, padre. É o senhor José Batista e mais 2, pode ser? Tá. Pronto, fechou. Tá, vou responder. Então, seu Batista, é importante essa questão que o senhor coloca, né? Porque a gente sabe que os imprevistos, eles acontecem sempre, né? E é necessário, né, esta questão da preparação prévia do leitor e do proclamador da palavra, mais do que nunca se faz necessário, porque a gente não pode perder o foco na ação litúrgica, na ação celebrativa. Porque mesmo, por exemplo, tendo energia, né, no caso de não faltar energia, a gente pode ter as distrações,
que dentro do espaço celebrativo pode acontecer. Falha microfone, isso acontece muito, infelizmente, nas nossas igrejas. Até mesmo pela questão de som. Isso aqui é quase um problema universal, né? Que os padres falam, né? Os professores também já diziam. É muito difícil a gente ter igrejas com um som 100% audível. Nem sempre é assim. A maioria das nossas igrejas, elas têm sistema de som deficiente, ruim. E às vezes a gente faz milagres em algumas igrejas aqui, né? Então são realidades diferentes, tá? É necessário a gente não desconsiderar o contexto total, global, né? Infelizmente, às vezes nosso sistema de som não favorece muito. Mas, deixando isso de lado, é preciso que o leitor, o proclamador da palavra, ele não perca o foco e ele mantenha a calma e continue a leitura normalmente. Porque as pessoas estão olhando para ele, para aquilo que ele está proclamando, tá? Então, não é preciso parar a proclamação, não, a leitura, não. Continue tranquilamente, tá? Agora, claro, se indo embora energia, aí já é uma outra questão. Né? Apaga tudo, dá uma paradinha, né? Se não tiver uma vela no lado, né? Mas é importante que evite as distrações, principalmente da Assembleia, né? Manter a calma e continuar a proclamação da palavra, né? Mas é importante a gente se preparar sempre. Eu me preparo de antemão para esses imprevistos que sempre acontecem, tá? Isso também mostra o quê? Se você se prepara bem, que você está amadurecendo, que você está crescendo, que você está progredindo enquanto leitor, enquanto alguém que tem um ministério na igreja, e que o teu ministério é muito importante, né, para que Jesus Cristo possa se comunicar com aquelas pessoas que estão ali na Assembleia, tá? Então, é muito importante o teu ministério, o nosso ministério, é muito importante dentro da Sagrada Liturgia. Felipe Almeida, pode fazer sua pergunta. Oi, boa noite, Padre Gerson, boa noite a todos, salve Maria Boa Santíssima. noite. Bom, Padre, eu queria fazer duas perguntas em uma, sobre os sacramentos para o leitor. Eu sou um pouco novo, talvez seja uma pergunta básica ou não. Para o leitor, seria necessário que ele passasse pelo sacramento da confirmação, da crisma? É necessário que ele possua, que ele tenha? E também a segunda pergunta, é necessário também, é preciso que o leitor, para que ele exerça tal função na missa, ele esteja em estado de graça, ou também passado pelo sacramento da confissão? Você toca num ponto importante, acho que de alguma forma eu toquei um pouquinho na minha explanação, que é a questão da espiritualidade do leitor, do proclamador da palavra de Deus, né? Das pessoas que exercem esse ministério, esse serviço na igreja. Na verdade, todos os serviços da igreja, serviços pastorais, é preciso que tu vá alimentando essa tua espiritualidade, né? E a espiritualidade compreende o quê? Compreende que tu tenha uma vida sacramental. A vida sacramental é um elemento indispensável e essencial para fortalecer e fomentar o ministério, qualquer serviço na igreja, né? Ou seja, tem que ser uma pessoa que tenha vida de oração, que se confesse, claro, regularmente. Isso é importante. É claro que é importante, né? Mas é claro que não deve ser alguma coisa que os outros vindo de fora têm que me impor, dizendo, olha, tu tem que te confessar, olha, já completou um mês, tem que ir, olha, não sei o quê. Não é isso, tá? Você, quando
está inserido dentro da ação litúrgica, quando tu de coração te dispõe a servir, qualquer serviço na igreja, repito, tu mesmo vai chegar à conclusão de que tu tem essa necessidade de procurar a confissão, de ter a comunhão diária, a escuta diária da palavra. Eu conheço pessoas, por exemplo, que são de comunhão diária, que são de missa diária. Quanta transformação acontece na vida dessas pessoas? São pessoas que não são leitores, por exemplo, na igreja, mas que buscam esse alimento diário, essa vida sacramental, né? Então, a confissão deveria ser algo muito natural da nossa espiritualidade, da nossa vivência de igreja, dos nossos ministérios, dos nossos serviços. Todos nós precisamos desta fortaleza, dessa força que vem de Deus. Por quê? Porque a confissão, ela é uma experiência com a misericórdia de Deus, né? É uma experiência com a misericórdia de Deus que vem ao nosso encontro, né? Então, isso é muito importante. Isso vai fortalecer ainda mais o teu ministério, o exercício do teu ministério, do teu serviço na igreja, tá? Então, é fundamental esse ponto aqui. Quanto à questão do critério para ler, para proclamar, é claro que tu tem que te colocar num caminho de discipulado. Se supõe, né, que a pessoa, né, que é chamada, que é escolhida por Deus, ela deve se colocar num caminho de formação catequético, litúrgico, né? É claro que, por exemplo, tem pessoas que não são crismadas, mas tu é batizado, pode exercer o ministério do leitor. Mas dentro do exercício do teu ministério, tu vai percebendo que é necessário a crisma. Naturalmente, tu vai sentindo essa necessidade de querer a mais, de buscar a mais, de crescer mais. Então, nunca deve ser visto como algo impositivo, mas como algo necessário, e que vai me dar as condições para que eu exerça bem o meu serviço, a minha missão, tá? Então, essa é uma consideração que eu vejo que é importante a gente colocar aqui, está mais dentro do tema da questão da espiritualidade do leitor e do proclamador da palavra de Deus. Antes da Fátima fazer a pergunta dela, informo aqui a todos os amigos participantes da formação que vocês podem fazer as perguntas de vocês lá no chat, tá? O chat vai ser gravado e depois nós vamos analisar todo o chat e encaminhar as perguntas. Talvez a gente caminhe para o senhor, Padre Gerson, para responder, né, as referentes. Tá bom. Aí a gente depois disponibiliza lá, porque agora temos mais uma pergunta da Fátima e depois a gente encerra, né? Aproveitar também o barco aí. Eu peço também que o grupo, por favor, coloque o seu nome no chat lá, porque é uma forma da gente só ter um pequeno controle dos nossos participantes, né? Eu acho que isso é importante, mas fiquem à vontade, tá? Não se sintam obrigados. Era isso. A Fátima pode falar. Boa noite, eu sou daqui da Paróquia São Pio. Na verdade, acho que o padre já respondeu a minha pergunta que eu ia fazer, alguém fez a pergunta e já acabou me respondendo em relação a que a minha comunidade aqui, São Judas, ela tem o sacrário bem do lado do altar. Aí, toda vez que nós é orientado a fazer a leitura, fazer genuflexão em frente ao altar, sentar no banco que fica na frente do sacrário e fazer de novo a genuflexão na frente do Santíssimo. Então, era isso que eu ia lhe perguntar. Mas o senhor já respondeu, mas eu tenho só uma para fazer. Em relação, que geralmente eu fico fugindo. Quando o padre, né, vem na nossa comunidade, os leitores têm que vir junto com o padre. Aí, às vezes, eu não me sinto à vontade nessa questão. Eu fujo da leitura do meu ministério por isso, e por também não ter muita preparação. Eu tenho um pouco do conhecimento, muito pouco, né? Do conhecimento que eu sei em relação ao vestimenta, outras coisas eu sei. Mas essa questão que eu fico fugindo, às vezes, da hora do padre entrar e a gente que vai fazer a leitura tem que andar junto com ele.
Era isso, Padre. Um abraço, Fátima, para você e para sua comunidade. Obrigada. Bom, o que você coloca talvez seja também uma dúvida de muitas pessoas, né? Então, a sua pergunta, de maneira nenhuma, deixa de ser importante nesse sentido, né? Em relação à questão da procissão de entrada, não existe assim nenhuma normativa que exija que os leitores entrem na procissão de entrada, tá? Por isso que essa questão vai mais em relação a um direcionamento que é dado na paróquia, pelo padre ou pela equipe litúrgica. Por que eu digo isso? Porque tem comunidade, por exemplo, que os leitores, eles se posicionam, por exemplo, o espaço que eles se posicionam, eles já ficam no primeiro banco das fileiras da frente, já ficam sentados. Tem comunidade que é assim, tá? Entra a procissão de entrada, só o padre e os ministros extraordinários da Eucaristia, né? Ou o diácono, ou os coroinhas, e os leitores já ficam ali sentados, né? E tem também essa outra forma que entra também o padre, os ministros, leitores, coroinhas, todo mundo entra na procissão de entrada, entendeu? E aí cada um, né, se posiciona no seu lugar, no espaço em que vai ficar sentado, dentro da ação litúrgica, tá? Então, também isso vai também de acordo com a maneira também que é organizado esses espaços desses ministros dentro do presbitério ou fora do presbitério, tá? Por isso que essa pergunta ela é um pouco difícil de responder nesse sentido, porque também vai em relação ao espaço que é da igreja, né? A igreja que é o espaço que tem no formato retangular, tem igrejas que ela é um semicírculo, né? Tem igreja que tem presbitério muito pequeno, né? Que não dá espaço nem para o padre, nem para os ministros, né? Então, às vezes tem muita gente e não é bom, porque tira a centralidade do presbitério, que é o altar, né? Que é o altar que é ali, né? Então, é importante também a gente saber se organizar dentro do espaço que nós temos. E aí é necessário ver cada igreja, como é que é. E é claro, né? Estar sempre de acordo com a orientação do pároco, do padre, do ministro, do diácono. Então, isso é importante sempre ter esse feedback, sempre essa comunicação, né? Da equipe litúrgica e também com aquele que vai presidir a celebração, que pode ser o diácono, vai presidir a palavra, pode ser o padre. Haja esse feedback para que não haja essa falta de comunicação, esse descompasso entre aquilo que vai acontecer dentro da liturgia, tá? Então, é isso que eu queria considerar. Um abraço para você. Muito obrigada, muito obrigada. Boa noite. Muito bem, muito bem. Temos também algumas perguntas aqui no chat. O pessoal está colocando várias perguntas. Infelizmente, devido ao nosso tempo, né, já está extrapolado. Nós pedimos desculpas. Já está extrapolado. Então, nós agradecemos imensamente ao Senhor, viu, Padre? Padre Gerson, pela sua colaboração, pela sua ajuda na reflexão. Eu acho que tudo que foi dito aqui contribuiu muito para o nosso conhecimento, não só conhecer, né? Porque na liturgia não é só importante a gente conhecer, mas é viver a liturgia na nossa vida, né? No dia a dia. E é isso, a gente agradece também a participação de todos vocês. Nós estávamos com 205 participantes, agora nós somos 171, mas o povo continua firme, fiel. Então, é um povo que está interessado, né? Então, graças a Deus, agradecemos, né? Amanhã, a nossa... Eu esqueço disso, eu falo e não coloco a minha cara aqui para visualizar. Amanhã nós vamos dar continuidade, nossa segunda noite, né, de formação, só que amanhã nós vamos falar de algo que, como eu disse no início, deveria ser aquele livro de cabeceira de cada um de nós, né? Dom Pedro, que irá explanar para nós, o nosso bispo diocesano, e ele irá falar, então, sobre a Sacrosanto Concílio, sobre a Sagrada Liturgia. Como eu disse,
muitos de nós conhecemos vários livros, mas o livro mesmo que foi aprovado desde o Concílio Vaticano para cá, que deu origem às nossas celebrações atuais da forma como elas são, a gente desconhece um pouquinho, né? Então, Dom Pedro vai fazer um apanhado assim bem geral, bem sintético, resumido, como o Padre Gerson fez conosco aqui, né? Abordando essa temática da liturgia de forma geral. E a gente espera contar novamente com a participação de todos, tá bom? Sei que tem muita gente querendo entrar também no grupo, bora ver o que é possível, tá? Aí a gente... Mas é isso, agradecemos, tá? A participação de todos, e agora a gente gostaria de convidar a irmã Domingas. Ela vai fazer uma breve oração para a gente dormir na paz do Senhor, viu? Né, irmã? E depois a gente gostaria de convidar o nosso Padre Gerson para que ele nos desse também a bênção final, né? Aproveitar que nós temos um padre aqui com a gente. E amanhã é bispo, viu? Ó, o cargo está subindo. Grato. Boa noite. Do Evangelho de Mateus. Jesus disse: Vinde a mim todos os que estáis cansados sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso, e encontrareis descanso para vossas almas. Cada um faça essa oração para si. Misericordioso e bom Deus, apresento-vos nesta noite todas as pessoas que hoje encontrei. Agradeço-vos as pessoas que me dirigiram uma palavra bondosa, mas também aquelas que me provocaram com suas críticas. Agradeço-vos as pessoas pelas quais cresci hoje um pouco mais. Dai a todos uma noite tranquila, para que durmam em paz. Mandai-lhes vossos santos anjos, para que vigiem sobre elas, e tenham um sono salutar e bom. Recebamos a bênção final. Amém. Vamos agradecer a Deus, nosso dia de trabalho, de estudo, de partilha, de formação. Peço que também vocês rezem pelos padres. Nós estamos ainda no encontro do clero, né? 3 dias, terça, quarta e quinta, para refletir um pouco também sobre a liturgia. Rezem pelo nosso bispo, pelos nossos padres, diáconos. Rezemos sempre uns pelos outros, para que a gente possa cada vez mais crescer e progredir no caminho da santidade e exercer bem a nossa missão, o nosso ministério. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo, nosso corpo repouse em sua paz. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, Rainha e Padroeira da Amazônia, e do glorioso São José, Padroeiro da Diocese de Macapá, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.